Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No programa de hoje, iniciaremos analisando os versículos que se encontram no capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, de número 21 a 23, onde está registrado assim, abre aspas, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Fecha aspas. Essa passagem foi comentada pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em O Livro da Esperança, na lição de número 60, intitulada Tais Quais Somos. O benfeitor se manifesta da seguinte forma, abre aspas, declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e, frequentemente, cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever, retamente cumprido, é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e o próximo sem acessórios amoedados. Se eu tivesse mais cultura, asseveras, mostrando o verbo desapontado. E não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes, subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje
se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Fecha aspas. Emmanuel diz isso, porque, como diz Jesus, apenas dizer Senhor, Senhor, não nos garante um passaporte que nos possibilite a entrada e a permanência nesse reino de consciência tranquila e de paz espiritual. É preciso fazer o que Jesus nos pede, é preciso fazer a vontade do nosso Pai, que é nos amarmos. E nos amarmos começa pelo amor a nós mesmos. Precisamos nos aceitar, compreender as nossas dificuldades e trabalhar continuamente para corrigi-las. Olha, meus irmãos, nós estamos tendo, com o estudo da doutrina espírita, com o estudo do Evangelho, uma oportunidade que não são todas as pessoas que têm. Precisamos valorizar isso. Por quê? Porque em uma indiferença lamentável, muitas pessoas esperam pela morte do corpo físico para ouvirem as palavras de Jesus, as palavras do Cristo. Porém, não se compreende o motivo de semelhante propósito. Será que nós temos que esperar a morte do corpo físico para ouvir Jesus? Claro que não, porque o Mestre permanece vivo em seu Evangelho, que é todo de amor e de luz. Não precisa, não é necessário aguardar essas ocasiões solenes para ouvirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ensinamentos estes que, obviamente, são sempre sublimes e muito claros. Muitos discípulos, muitos aprendizes, acabam até mesmo se aproximando do trabalho santificado. Mas, no fundo, o que eles desejam são revelações diretas. Eles asseguram, até de forma displicente, que teriam mais fé se ouvissem o Senhor Jesus de modo pessoal em suas manifestações divinas. Aguardam um fenômeno, acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho, o serviço da doutrina espírita, é grande em demasia para o esforço humano. E se colocam à espera de milagres imprevistos, de fenômenos insólitos, sem perceberem que a preguiça, de forma sutil, acaba se misturando à vaidade e isso vai anulando as suas forças. Esses companheiros, infelizmente, não sabem ouvir o Divino Mestre em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Por mais humildes que essas atividades possam lhes parecer. Na qualidade de político ou de varredor de rua, num palácio ou numa choupana, não importa, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Nada é desculpa capaz de justificar não fazermos o que Jesus nos ensinou. E é por isso, meus amigos, que essa pergunta de Jesus é oportuna.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos religiosos, independente do rótulo, independente da designação, para que os discípulos, para que os alunos, em lhe pronunciando o nome de Jesus, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Isso é o mais importante. Gostaríamos de chamar a atenção dos amigos, a partir de agora, para uma outra passagem que também nos remete à necessidade do trabalho de aperfeiçoamento contínuo de nós mesmos. Essa passagem foi registrada por 2 evangelistas. Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, onde Jesus diz assim, abre aspas, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Fecha aspas. Comentando esta passagem do Evangelho, Emmanuel ditou uma mensagem através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se encontra no Livro da Esperança. É a lição de número 56, Cada servidor em sua tarefa. E o amigo, o mentor espiritual, diz assim, abre aspas, no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou a cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo inútil ou desprezível. E, atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que, por isso mesmo, não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus, e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas, entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade para nós todos. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. Contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos.
Na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas teto não substitui a parede, e nem a porta desempenha as funções do piso. Na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. No corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação, hoje, é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe, e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo, e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. Fecha aspas. Bem, meus irmãos, humildade, simplicidade, caridade, trabalho, amor ao próximo são bases do Evangelho, do ensinamento de Jesus, e precisamos desenvolver essas virtudes em nossa intimidade no dia a dia. Nunca é demais lembrarmos que, em todos os tempos, os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não esqueceram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificarmos que Jesus destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. E diz que ele é como o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, sobre uma base firme. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas sim aqueles que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação em si mesmo no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Disso não temos dúvida. Mas, por outro lado, cabe-nos salientar que em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra, a utilização do verbo é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum, discípulo nenhum, deverá esquecer
o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Vamos lembrar, lá no início do programa, não basta dizer Senhor, Senhor, achando que isso é garantia para entrar no reino dos céus. Não é. Jesus afirma categoricamente que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Nos amarmos uns aos outros, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, amar e perdoar os nossos inimigos. É isso que vai nos garantir essa paz de espírito, essa consciência tranquila, que na verdade simboliza a construção do reino de Deus em nossa intimidade. E também, Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ou seja, aquele que estuda e compreende o Evangelho e coloca em prática os ensinamentos de Jesus, é como se fosse um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, edificou a sua vida sobre uma base firme. Por outro lado, aquele que ouve as palavras de Jesus e não coloca em prática, se assemelha a um homem insensato que construiu a casa na areia. E aí, essa casa, simbolizando a vida edificada em uma base que não é firme, em uma base que não nos garante nenhuma sustentação, essa casa ela fica frágil e ela cai diante de alguns acontecimentos da vida, diante dos momentos de provação, dos momentos de expiação, simbolizados neste versículo pela chuva que cai, pelos rios que transbordam, pelos ventos que sopram. São as intempéries da vida que vêm testar os alicerces, as paredes e o teto das nossas construções, das nossas casas mentais. Fica aí, meus irmãos, com este estudo, a dica de Jesus. Estudemos o Evangelho, vamos compreender o Evangelho, vamos também estudar e compreender a doutrina espírita, mas não podemos ficar por aí. É preciso, com muito esforço, perseverança, porque sabemos também que não é fácil, é preciso disciplina, mas é possível, no nosso dia a dia, aos poucos, com paciência, colocarmos em prática tudo isso que temos aprendido. É isso que Jesus espera de nós e os amigos espirituais também. Muito obrigado a todos pela companhia e até a semana que vem com mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.